a corporificação de um espírito no mundo material Telestic e Cabala crioula na Kimbanda Nagô, texto Tata Enganga, Kamushinzila e adaptação Enganga, Engahamubila. A ideia de que um espírito pode ganhar corpo no mundo material atravessa mitos, religiões e tradições mágicas muito diferentes entre si. No fundo, trata-se sempre da mesma pergunta antiga e insistente: como o invisível se torna presença concreta dentro da geração? Isto é, dentro do tempo, do corpo da terra e da morte. A teurgia filosófica do platonismo tardio, os rituais de animação de estátuas no Egito e na Mesopotâmia, os cultos de mistério do Mediterrâneo e as tecnologias de fundamento da Kimbanda Nagô respondem a essa pergunta com uma mesma chave. A imagem sagrada não é apenas fabricada, ela é ritualmente nascida. Algisos da Vines descreve os antigos rituais de animação de estátuas como verdadeiras cosmogonias em miniatura. A oficina do templo não é apenas um ateliê, é o lugar onde os deuses nascem. A estátua é moldada com materiais considerados divinos desde o início. O artífice não trabalha como um artista moderno que expressa sua subjetividade, mas como alguém que revela uma forma que já existe em um plano superior. A forma divina desce ritualmente à matéria. Por isso, os textos mesopotâmicos insistem em dizer que a imagem é gerada, não apenas produzida. O verbo utilizado é o mesmo para o nascimento de um ser vivo. Esse modelo ajuda a compreender a lógica interna da Kimbanda Nagô quando se fala do corpo de Exu, do Aluvaiá, do fundamento do assentamento teléstico. O Aluvaiá não é um enfeite, nem um símbolo psicológico. É uma imagem animada, um corpo de matéria consagrada que se torna receptáculo de um espírito Ganga. Assim como a estátua antiga deixava de ser madeira ou pedra para se tornar presença de um deus, o fundamento deixa de ser um conjunto de elementos para tornar-se Exu em seu modo de corporificação. O nascimento desse corpo espiritual é sempre ligado à agência do chefe Império Maioral, o Diabo, que atua através das mãos do Tatá e da Mameto. Durante muito tempo, uma parte da literatura esotérica tentou separar o que chamou de teurgia, entendida como obra divina elevada, de uma gueteia vista como feitiçaria inferior, popular e quase sempre suspeita. Essa separação aparece em autores tradicionalistas que desvalorizam a magia operativa, o culto aos mortos, as práticas de feitiçaria local e os sistemas afrodiaspóricos, como se fossem restos degradados de uma tradição perdida. Nesse quadro, a teurgia seria privilégio de elites espirituais ligadas a grandes religiões, e a feitiçaria seria o lado sombrio, caótico e supostamente contra-iniciático do sagrado. Pesquisadores modernos do esoterismo ocidental e magistas como Jake Stratton Kent questionaram abertamente essa divisão. Ao retomar as fontes greco-romanas, ele mostra que a gueteia foi, desde o início, um sistema religioso completo, centrado no culto aos mortos e na relação com daimones, com potências planetárias e com deuses quitônicos. Os nomes bárbaros, as teogonias operativas, os pactos e os rituais de presença real dos espíritos pertencem ao mesmo campo de experiência que mais tarde receberia o nome de teurgia. A cisão entre uma teurgia supostamente pura e uma gueteia supostamente degradada aparece como construção ideológica, muitas vezes marcada por filtros cristãos e coloniais. Quando se olha a partir desse horizonte, a Kimbanda Nagô revela com clareza seu lugar na grande história da teurgia. Ela é uma gueteia telúrgica, isto é, uma feitiçaria que executa com precisão aquilo que a teurgia promete: trazer os deuses ao mundo, corporificar forças noéticas na matéria viva, restituir aos espíritos um corpo de atuação dentro da geração. O fundamento de Exu, entendido como corpo preparado e nascido ritualmente, é uma aplicação direta do mesmo princípio que animava as estátuas de culto da antiga Mesopotâmia ou do Egito. Os rituais mesopotâmicos de lavagem da boca e abertura da boca, descritos por os Dabines, mostram a estrutura dessa operação. A imagem é levada ao rio, purificada, submetida a invocações e encantamentos. Em seguida, sacerdotes realizam gestos sobre a boca, os olhos, os ouvidos e as narinas, conferindo a essa forma material a capacidade de ver, ouvir, respirar, falar e receber
oferendas. Sem esse processo, a imagem permanece um objeto morto. Com ele, torna-se um corpo vivente. Não se trata de um simbolismo abstrato, mas de uma ontologia ritual. A partir desse momento, o Deus está ali. Mircea Eliade chamou esse mecanismo de retorno ao tempo do início. O rito abole o tempo profano e reinsere o oficiantes no grande tempo mítico. Ao repetir o gesto dos deuses nas origens, o ritual reabre a fonte da criação. A Kimbanda Nagô opera seguindo exatamente essa lógica. O nascimento de um Ganga não é uma invenção moderna. É uma reatualização da cosmogonia do culto, ligada à hierogamia entre Beelzebut e Ashtaroth, e a presença do Lúcifer andrógeno como princípio originário. Na cosmogonia da Kimbanda Nagô, Lúcifer é compreendido como uma unidade luminosa que inclui em si dois princípios hipostáticos. Beelzebut como polo solar ativo, axial e fecundador, e Ashtaroth como polo lunar, receptivo, matricial e formador. Da união desses dois princípios surgem os reinos da Kimbanda e os próprios Gangas, entendidos tanto como entidades espirituais quanto como linhas operativas do culto. O mito descreve um ato de geração primordial. O rito imita o mito. Quando um Tata e uma Mameto constroem juntos o corpo de um Ganga, eles se tornam prolongamentos terrenos dessa hierogamia celeste. O Tata assume o papel do princípio solar viril, planta a semente, crava o ferro, pronuncia a palavra que fixa. A Mameto assume o papel do princípio lunar receptivo, acolhe, gesta, modela, nutre o fundamento com elementos vivos de terra, sangue, água, fogo e segredo. O resultado desse encontro não é apenas um objeto, é um nascimento. Um Exu nasce e, ao nascer, toma seu trono. Os textos mesopotâmicos falam das imagens divinas como seres gerados pelos próprios deuses. Em algumas inscrições, afirma-se que o Pai dos deuses é criador de si mesmo e que, no céu e na terra, ele nasce de si mesmo. Essa linguagem pode parecer estranha ao olhar moderno, mas corresponde a uma percepção metafísica. A vida noética não se explica pelos critérios da biologia contemporânea. Quando se diz que o Deus nasce, quer-se afirmar que a presença divina se manifesta como processo vivo, e não como simples construção mental. Na Kimbanda, a mesma gramática aparece nos relatos tradicionais sobre o nascimento dos fundamentos. Fala-se do momento em que Exu toma corpo, do instante em que a pedra se acende, do ponto em que o assentamento responde, fala, mostra sinais. A partir desse evento, o fundamento deixa de ser um conjunto de matérias e passa a ser tratado como pessoa espiritual, com nome, reino, função e temperamento. Ele é alimentado, consultado, saudado, respeitado. O que era matéria torna-se corpo. Por isso, é insuficiente interpretar os assentamentos como representações simbólicas ou como dispositivos psicológicos. Evidentemente, eles também carregam símbolos e produzem efeitos sobre a psique. Mas, dentro da ontologia ritual da Kimbanda, isso é consequência, não causa. O ponto primeiro é a presença real do Ganga naquele corpo preparado. Assim como a abertura da boca no Egito visava permitir que a estátua respirasse o incenso e comesse os alimentos na dimensão espiritual. Os rituais de fundamento permitem que Exu beba, fume, receba sacrifícios, haja e responda no mundo sensível. Essa visão teúrgica da feitiçaria tem implicações profundas. Em lugar de uma separação entre magia inferior e mística superior, aparece um contínuo entre as práticas populares de culto aos mortos. Os sistemas afrodiaspóricos, a mágia cerimonial europeia, os grimórios e as metafísicas platônicas. A goeteia deixa de ser um termo depreciativo e volta a ser reconhecida como raiz operativa da religião. Os povos que preservaram essas técnicas de corporificação de espíritos mostram, na prática, que a teúrgia nunca pertenceu apenas às escolas filosóficas ou às religiões de Estado. Dentro desse horizonte, a Cabala crioula proposta na série Teurgia e Cabala crioula se apresenta como uma linguagem sistemática para pensar essas correspondências. Ela coloca lado a lado o Oquê, mapneuma do platonismo tardio, e o corpo de Exu, as técnicas telésticas de animação de estátuas e os fundamentos de Kimbanda,
as cosmogonias mesopotâmicas e a teogônia do chefe império maioral. O objetivo não é reduzir uma tradição a outra, mas mostrar que todas participam de uma mesma intuição. O divino precisa de um corpo para agir na geração. Quando um aluvaiá é preparado, quando a terra é cavada, quando ferro, sangue, fogo e segredos se encontram sob o comando do Tata e da Mameto, quando o nome do Ganga é pronunciado e selado. Realiza-se no presente a mesma dramaturgia sagrada que os Davines encontra nos rituais do mundo antigo. A imagem é lavada, despertada, passa a ver, a ouvir, a cheirar, a falar. O Exu toma seu trono, o templo torna-se cosmos em miniatura. O corpo do Ganga torna-se Exu entre mundos. A corporificação de um espírito no mundo material, nessa perspectiva, não é uma metáfora. É o centro de uma ontologia prática que percorre a história das religiões e desemboca na Quimbanda. Nagô como Goetia telúrica brasileira. Reconhecer isso é romper com os dualismos herdados, descolonizar o olhar mágico e devolver à feitiçaria sua dignidade plena. Há de ser uma arte sagrada de dar corpo aos deuses, aos ancestrais e aos espíritos que caminham conosco dentro da geração. Axé.